Dois atletas partem de pontos, né, respectivamente P1 e P2, em duas pistas planas distintas, conforme a figura, deslocando-se no sentido anti-horário até a linha de chegada, percorrendo desta forma a mesma distância L, certo? L é a distância total aí dos atletas. Os trechos retos dos finais das curvas até a linha de chegada desse percurso têm o mesmo comprimento I nas duas pistas e são tangentes aos trechos curvos, que são semicírculos de centro C. O raio do semicírculo maior é R1 e o raio do semicírculo menor é R2. E aí ele fala aí, ó, sabe-se que o comprimento de um arco circular é dado pelo produto do seu raio pelo ângulo. Então aí ele já te deu até uma pista de como você vai calcular aí o arco, né? Não precisava, mas ele já te ajudou. Medida em radiano e subentendido pelo arco. Nas condições apresentadas, a razão da medida do ângulo P2-CP1 pela diferença L-I é dada por... Vou tentar explicar aqui para você. Essa parte esquerda aí desse traço vermelho que eu fiz é um semicírculo, tá? O que ele fala aí no problema? Ele fala que esse pedaço aqui é o pedaço I, que é o retão, né? A reta final. E ele fala que o comprimento todo é L, certo? Ou seja, desse ponto aqui P1 até você chegar lá na linha de chegada é L, e do P2 até também chegar até a linha de chegada é L, tá? Então a gente pode concluir que esse comprimento aqui, esse arco, né, ele vai ter o mesmo tamanho que esse outro arco aqui partindo de P2, certo? Porque senão um atleta teria que correr mais do que o outro, né? Teria uma pista maior para correr, né? Não pode. Então esses dois traços aí em amarelo, eles têm que ter o mesmo tamanho. Para a questão aí de conta, eu vou chamar esse arco maior de C1, tá? E vou chamar esse arco menor de C2, tá? Só para conta. O que ele quer saber? Antes, né? Deixa eu dar nome aqui aos bois. Eu vou chamar esse ângulo menor de beta e esse ângulo maior aqui de alfa, tá? Então ele quer a razão entre o quê? Entre o ângulo P2-CP1, que eu acabei de chamar de beta, dividido por L menos I, tá? E L menos I é o percurso todo menos o retão, ou seja, esse arco aqui, que eu acabei de chamar de C1 ou C2. Então eu vou chamar aqui de C1, tá certo? Foi o que eu acabei de chamar de C1, que é o arco, tá? Agora, a coisa importante que ele disse aqui embaixo é: sabe-se que o comprimento de um arco circular é dado pelo produto do seu raio pelo ângulo. Com isso, a gente tem o quê? Que o C1 ele vai ser igual ao produto do raio pelo ângulo, ou seja, R1 vezes alfa. E o C2, que seria aqui aquele outro arco, seria o raio, que é o R2, vezes o ângulo que está ali dentro, que é quem? Que é os dois ângulos, né? Porque como o C2 é isso tudo aqui, em vermelho, o ângulo de dentro é o alfa mais beta. Então, vou escrever aqui alfa mais beta. Certo? Então, a gente tem aí o C1 e tem o C2 em função aí de alfa e de beta e do raio. Agora, como os dois atletas têm que percorrer o mesmo caminho, esses dois arcos, né, tanto o C1 quanto o C2, eles têm que ter o mesmo tamanho, né? Eles têm que ter a mesma medida. Senão um vai correr mais do que o outro, né? Não pode. Se eles têm a mesma medida, é isso que eu vou fazer. Eu vou igualar esses dois valores, né? O C1 eu vou igualar ao C2. Então eu vou ficar aqui com R1 vezes alfa igual a R2. Aqui eu já vou fazer a distributiva, tá? R2 vezes alfa e R2 vezes beta. Então vou ficar com R2 alfa mais R2 beta, certo? E aqui eu vou escrever o alfa em função do beta, tá? Porque ele quer a razão de beta e um arco, né?
beta sobre o arco. Como ele não quer o alfa, ele não disse alfa, eu vou escrever o alfa em função de beta, tá? E depois eu vou descobrir o arco somente em função de beta. Ou seja, eu vou tirar o alfa aí da minha vida. Então aqui eu tenho que isolar o alfa. Então eu vou fazer aqui o R1 alfa menos R2 alfa igual a R2 beta, tá? E aqui eu vou botar o alfa em evidência. Então o alfa vai ser o R1 menos R2 igual a R2 beta. E aqui o alfa vai ficar igual a R2 beta dividido por esse R1 menos R2. Pronto. Bonito. Agora estamos quase indo, tá? O que eu vou fazer agora com esse alfa? Eu vou substituir, porque olha só, isso daqui é o que eu quero chegar, né? Beta sobre C1. Isso que eu quero chegar. O C1 é R1 alfa, né? Se eu troco esse valor ali na minha fórmula, não me ajuda em nada. Porque as opções, eu só tenho R1 e R2, eu não tenho alfa, não tenho beta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse R1 vezes alfa e vou substituir o valor que eu acabei de encontrar aqui. Essa coisa parece ser bem louca, né? Então, aqui eu vou ficar com R1, esse R1 aqui, vezes o alfa, que é R2 beta, sobre R1 menos R2. Certo? Vou fazer essa substituiçãozinha aí, tá? E aí, se eu multiplicar, né, eu vou ficar com R1, R2, nada demais, R1, R2 beta, sobre R1 menos R2. Tá? Então, esse daqui é o valor do C1. E é esse valor que eu vou substituir ali na razão que ele quer saber. Que eu escrevi ali em cima, que é o beta sobre C1, que é o que ele deu aqui. Certo? Aqui, ó. Nem lá em cima, tá aqui. Agora é só o pulo do gato, ó. Então, quando eu substituir, eu vou ficar com beta no numerador, tá? E no denominador eu vou ficar com R1, R2, beta. Agora eu estou substituindo esse valor aqui. Sobre R1 menos R2, tá? E aí eu tenho uma divisão de frações. Fração em cima, fração embaixo. Então, eu vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o R1 menos R2 vai para cima e o R1, R2 beta vem para baixo, tá? Ou seja, a minha razão vai ficar agora... Eu já posso cortar, né? Como eu tenho um beta em cima e um beta embaixo, eu já posso cancelar, que é o como a gente queria, né? Ter uma funçãozinha aí só em função de R, que é o que tem nas alternativas. Então, eu vou ficar com R1 menos R2 em cima e R1, R2 embaixo. Certo? E aí você vai... Caraca, fiz conta pra caramba. Fiz conta pra caramba. Pensei pra caramba na questão. Acertei fácil. Aí você vai olhar as opções. Aí você fala, já era. Fiz conta pra caramba à toa. Porque olha só, não tem nas opções, né? R1 menos R2 sobre R1 vezes R2. Não tem nas opções. E aí é a hora que você se desespera. Porque você perdeu um tempo pra caramba na questão. E caiu num negócio que não tem nas alternativas. Aí você começa a ficar desesperado. Mas... E aí que você pensa um pouquinho, né? Poxa, tá tudo 1 no denominador. Então, o que eu vou fazer? Vou separar essas frações aqui, né? Vou ficar com R1 sobre R2, né? Vou separar, né? Menos R2 sobre R1, R2. Certo? Eu só separei uma fração com R1 e outra fração com R2. E aí o denominador, claro, tem que ser o mesmo, tá? E agora, olha só que beleza. Vai cortar o R1, vai cortar o R1, vai cortar o R2 com o R2. O que sobrou? Vai sobrar 1 em cima e R2 embaixo, menos 1 em cima sobre R1 embaixo. Ah, agora sim, olha lá. Letra C de Cláudio.